Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui para mais uma aula dessa nossa querida química na quarentena. Vamos trabalhar aqui com solubilidade de soluções, o que é uma solução, coeficiente de solubilidade. A gente vai resolver um exercício no meio dessa aula para vocês conseguirem entender certinho como que vai funcionar esse coeficiente. Vou aqui compartilhar a tela para a gente começar. Aqui. Espero que esteja aparecendo. Aqui. Calma, só um minutinho. Espero que esteja aparecendo. Aqui estamos na nossa querida semaninha 11. O que é uma solução? São misturas homogêneas de uma ou de duas ou mais substâncias. Nas soluções, o disperso vai receber o nome de soluto e o dispersante de solvente. Por exemplo, numa solução. Ai, cadê o coisinho aqui? Aqui. Por exemplo, numa solução de açúcar e água, o açúcar é o soluto e a água vai ser o solvente. A água vai ser o que vai dissolver o açúcar de acordo com aquele meio. E normalmente o solvente é o composto que está em quantidade maior, por exemplo, a água. A gente tem muito mais água do que açúcar. E ali falando também, o soluto aparece em quantidade menor. Então, água, solvente, aparece em quantidade maior, e soluto, açúcar, aparece em quantidade menor. Continuando. Cadê? Porque não vai. Foi. Classificação das soluções. Como a gente pode classificar elas aqui? Temos 3 métodos de classificação. De acordo com o estado de agregação da solução, de acordo com a proporção entre o soluto e o solvente e de acordo com a natureza do soluto. Primeiro tópico, de acordo com o estado de agregação da solução, a gente vai ter soluções sólidas, por exemplo, uma liga metálica de cobre e níquel, uma solução líquida, por exemplo, sais dissolvido na água, por exemplo, coloca um pouquinho de sal na água e já tem uma solução líquida, e uma solução gasosa, o ar atmosférico. Esse ar que a gente respira é uma mistura de inúmeros gases e é uma solução gasosa. Segundo tópico, de acordo com a proporção entre o soluto e o solvente. Soluções diluídas vão ser as que têm pouco soluto em relação ao solvente. E as soluções concentradas vão ter muito soluto em relação ao solvente. Então, ali, em soluções diluídas, a concentração do meu solvente, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, de açúcar e água, a gente vai ter pouco açúcar, pouco soluto no meio do monte de solvente. E uma solução concentrada vai ter muito soluto no meio daquele solvente. Então, vai ter uma solução muito concentrada. A gente vai analisar o coeficiente depois e vocês vão entender um pouquinho melhor. E de acordo com a natureza do soluto, a gente vai ter soluções moleculares, que é quando as partículas dispersas são moléculas, por exemplo, o açúcar é uma substância molecular, e as soluções iônicas, que é quando as partículas dispersas são íons, por exemplo, o sal em água. O sal, que é o NaCl, ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. E aí vão formar soluções iônicas. Regras de solubilidade. Como que a gente pode classificar se um soluto dissolve em um solvente? Tem a regrinha de semelhante dissolve semelhante. Então, uma substância polar vai se dissolver em um solvente polar. E uma substância apolar em um solvente apolar. E assim, certinho a nossa regra. Em geral, substâncias inorgânicas são polares, que é o que a gente estuda na nossa frente, enquanto as orgânicas são apolares, que é o que vocês estudam na frente da Larissa. Então, voltando aqui, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar.
Pontos de saturação da solução. Ponto de saturação é definido pelo coeficiente ou grau de solubilidade, o coeficiente que eu tinha falado para vocês ali anteriormente. O que seria um coeficiente ou um grau de solubilidade? Vai ser a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, a gente pode analisar em quilos e toneladas, mas geralmente a gente usa em gramas, para saturar uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições físicas de temperatura e pressão. Como assim, Rebeca? O que seria esse coeficiente ou esse grau de solubilidade? Nesse coeficiente, a gente analisa assim: temos uma determinada quantidade de água, por exemplo, 100 gramas de água. Quanto que eu consigo dissolver de sal, por exemplo, nessa quantidade de água, sem formar aquele corpo de fundo, sem sobrar sal no fundo do meu recipiente. Então, esse coeficiente ou grau de solubilidade vai determinar a máxima quantidade de sal, por exemplo, que eu vou conseguir dissolver naquelas 100 gramas de água. Então, aí vai determinar. Passando desse coeficiente ou grau de solubilidade, o que a gente vai notar? Que vai formar o corpo de fundo. Aquele corpo de fundo não vai se dissolver, porque já chegou no limite do meu grau de solubilidade ou do meu coeficiente de solubilidade. O sal não vai dissolver mais, e por ter passado o meu coeficiente ou grau de solubilidade. Espero que tenha ficado claro esse conceito, porque é basicamente o que a gente vai pautar para fazer os exercícios. Continuando. Quando o coeficiente de solubilidade é praticamente nulo, quando não tem quase coeficiente de solubilidade, a gente vai falar que uma substância é insolúvel naquele solvente. Tratando-se de dois líquidos, são immiscíveis. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do óleo na água. A gente nota que tem duas fases, então eles são immiscíveis, eles não se misturam. Então, analisando o coeficiente de solubilidade ali, vai ser praticamente nulo. Na verdade, nulo. E quando duas substâncias se dissolvem em quaisquer proporções, a gente vai falar que elas são totalmente miscíveis. Por exemplo, a água e o álcool. A gente pode colocar em qualquer proporção que todo o álcool vai se dissolver na água ou vice-versa. Continuando. Em função do ponto de saturação, a gente vai classificar as soluções. A gente olha aquele coeficiente de solubilidade e consegue ter 3 classificações. Primeiro, não saturada ou insaturada, saturada e supersaturada. Primeiro tópico, não saturada ou insaturada contém menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Então, vamos supor que eu consigo dissolver 10 gramas de sal em 100 gramas de água. O meu coeficiente é 10 gramas para 100 gramas. Então, se eu colocar 5 gramas de sal, vai ser uma solução não saturada ou insaturada, porque eu não cheguei naquele limite do meu coeficiente de solubilidade. Já uma solução saturada, ela vai ter atingido o coeficiente de solubilidade. Então, se eu consigo dissolver 10 gramas de sal em 100 gramas de água, meu coeficiente vai ser as 10 gramas para 100 gramas. Então, se eu colocar as 10 gramas de sal, a gente vai notar que vai ser uma solução saturada. Eu não vou conseguir dissolver mais sal naquela minha solução. E por último, mas não menos importante, né? Nossa, deu uma travada aqui. É a solução supersaturada, que vai ultrapassar o coeficiente de solubilidade, e elas são sempre instáveis. Uma solução supersaturada, por exemplo, eu só consigo dissolver 10 gramas de sal em 100 gramas de água, e eu coloquei 20 gramas de sal. Vai formar 10 gramas de corpo de fundo, porque apenas 10 gramas de sal conseguiram se dissolver naquela minha solução. Então, vai ser uma solução supersaturada. Espero que tenha ficado claro, né? Continuando. Curvas de solubilidade. São os gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura.
Conforme a temperatura vai aumentando, o meu coeficiente de solubilidade também vai aumentando. Por isso que falou ali anteriormente que a gente tem que saber as condições físicas, a gente tem que saber a temperatura e tem que saber a pressão do ambiente que a gente está analisando aquela nossa solução. Então, aqui, a justificativa disso é porque, conforme eu aumento a minha temperatura, eu vou ter uma maior solubilidade. Por exemplo, aqui, vamos supor, vamos ver aqui, a 20 graus Celsius. Olha esse tópico aqui, esse primeiro pontinho. A 20 graus Celsius. Olhando aqui desse lado, vai ser uma média disso aqui. Não sei, a reta certinha. Vai ser uma média de 320 gramas, por aí. Então, eu vou conseguir dissolver 320, de acordo com o gráfico, gramas do meu soluto em 100 gramas de água. A gente tem que sempre olhar a unidade do nosso gráfico. Então, aqui, a 20 graus Celsius, o meu coeficiente de solubilidade é mais ou menos 320 gramas de algum soluto em 100 gramas de água. Se eu olhar em outra temperatura, vamos ver, 30 graus Celsius, essa outra bolinha. A gente vê aqui que tá bem aqui, certinho desse outro lado do gráfico. Vai ser 450. Então, a 30 graus Celsius, eu consigo dissolver 450 gramas de um determinado soluto em 100 gramas de água. Então, notem aqui comigo. A 20 graus Celsius, eu consigo dissolver uma média de 320 gramas desse meu soluto em 100 gramas de água. Aumentei a minha temperatura, 30 graus Celsius, eu vou ter 450 gramas desse meu soluto em 100 gramas de água. Continuando. A gente tem um exercíciozinho aqui. Vou ler com vocês, ele é bem rapidinho. Espero que eu consiga escrever aqui com esse mouse, que não fica muito legal. Mas é o que temos para hoje. Após a evaporação de toda a água de 25 gramas de uma solução saturada, sem corpo de fundo, lembra ali daquela classificação? Solução saturada atinge o máximo do coeficiente de solubilidade. De uma substância X, pesou-se o resíduo sólido, obtendo-se 5 gramas. Então, tinha 25 gramas inicialmente, 5 gramas era da nossa substância e, consequentemente, vai ser 20 gramas de água que tem nessa nossa solução. Aí, beleza, vamos escrever aqui, 5 gramas. Muito difícil. Da minha substância para 20 gramas de água. Aí, falando posteriormente no exercício, se na mesma temperatura do experimento anterior, na mesma temperatura, então o coeficiente de solubilidade vai ser o mesmo. Adicionarmos 80 gramas da substância X em 300 gramas de água, a gente vai ter uma solução de que tipo? Primeiramente, a gente tem que descobrir o máximo dessa substância que vai se dissolver em 300 gramas de água. Então, o que a gente vai fazer nessa regrinha de 3? Colocar aqui. Nossa, muito feio, meu Deus. Vamos apagar isso aqui. Em 300 gramas de água, quanto dessa minha substância X, meu Deus, que X horroroso. Quanto dessa minha substância X eu vou conseguir dissolver? Fazendo essa regrinha de 3, a gente vai obter um resultado de 70. Meu Deus, gente do céu, hoje tá triste escrever aqui. Vamos ter 75 gramas. Mas o exercício não falou que a gente adicionou 80 gramas dessa substância? Fazendo essa regra de 3, a gente consegue descobrir que apenas 75 gramas vão conseguir ser dissolvidas nessa nossa quantidade de água, 300 gramas.
Então, a gente já descarta que é uma solução insaturada, já descarta que é uma solução saturada sem corpo de fundo, porque ele adicionou mais do que dissolve. Então, a gente vai ter que pensar que vai ter um corpo de fundo. E não vai ser super saturada. Então, olhando aqui, as nossas duas alternativas: saturada com 5 gramas de corpo de fundo e a saturada com 20 gramas de corpo de fundo. A gente só tem que fazer uma simples subtração: 80 menos 75. 75 é o que está dissolvido, o que sobrou vai ser o nosso corpo de fundo. Então, a nossa alternativa vai ser a alternativa C. Vai ter 5 gramas de corpo de fundo de acordo com essa quantidade de, de soluto que a gente adicionou no solvente, que é a água nesse caso. Solubilidade de gases em líquidos. Um caso particular importante é a dissolução de gases em líquidos. Essa solubilidade aumenta com a diminuição da temperatura e o aumento da pressão do gás sobre o líquido. Eu tinha falado para vocês anteriormente que, conforme eu quisesse aumentar o coeficiente de solubilidade de um sal na água, por exemplo, era só ir aumentando a minha temperatura. Mas no caso de gases em líquidos, a gente nota que, diminuindo a temperatura, eu aumento a solubilidade. E aumentando a pressão do gás sobre o líquido, eu aumento a minha solubilidade também. E aqui, um exemplo importante é da dissolução do oxigênio do ar nas águas dos rios e oceanos, o que vai garantir a vida dos peixes e dos animais marinhos e toda a vida que tem. E nesse caso, as temperaturas mais baixas favorecem a vida dos peixes, porque vai possibilitar a maior dissolução de ar, consequentemente, de oxigênio na água. Então, quanto menor for a temperatura da água daquele ambiente aquático, a gente vai ter uma maior dissolução de oxigênio. Então, vai favorecer a vida de toda a vida aquática, toda a vida marinha que tem ali. E um outro exemplo é o que ocorre quando a gente vai abrir uma garrafa de refrigerante. O vazamento da espuma ou da garrafa é o escape do CO2. Por quê? Diminuiu a pressão no interior da garrafa. Quando a garrafa vem de fábrica lá, totalmente fechada, lacrada, a pressão que está lá dentro é maior do que do ambiente externo. Quando a gente abre a garrafa, a pressão interna vai ficar igual à pressão externa. Então, vai diminuir a pressão dentro daquela minha garrafa. O que vai acontecer? O CO2 vai escapar, porque antes tinha uma pressão obrigando que aquele CO2 ficasse lá dentro da garrafa. E aí, quando essa pressão vai diminuindo, diminui no caso quando a gente abre, a solubilidade do gás, no caso o CO2, vai diminuir também. Então, basicamente, pessoal, era isso que eu tinha hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa querida aula. Ai, meu computador. Leia aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou mandar a lista de exercícios para vocês. Espero que todos estejam bem. Acho que eu já falei isso no começo do vídeo. Mas é isso. Um beijo para vocês. Estou com saudade da aula presencialmente. É isso, pessoal. Até na semana que vem.